Está começando o Café com Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e o meu convidado de hoje é Paulo Bockel. Ele é sócio e head de crédito da Absolute Investimentos. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Mas antes de começar, eu tenho alguns recados para você que está assistindo a gente ou está ouvindo a gente. O primeiro deles é para se inscrever no canal do YouTube do Neofeed. Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações. Assim, toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado. E Paulo, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Absolute Investimentos? A Absolute começou em 2013, né? Os 4 sócios se juntaram para montar um business, né, de longo prazo. E, né, Fabiano, Thiago, Boto, Calil. E basicamente 2 estratégias, né? A primeira estratégia foi uma estratégia de multimercado e uma segunda estratégia foi a estratégia de arbitragem. Em 2018, a gente começou com a estratégia de ações, né? E eu me juntei no finalzinho de 22, né, para montar a área de crédito, né? Então, hoje temos essas 4 áreas, em torno de 58 bi sob gestão, né? Então, crescimento grande aí desses últimos anos e 60 pessoas na casa. Desses 58 bilhões de reais sob gestão, 27 bilhões de reais é da área de crédito. E como você mesmo falou, você se juntou em 2022, então a área de crédito tem quase 3 anos, acho que é pouco menos de 3 anos que vocês estão fazendo crédito na Absolute. Isso. Como que vocês conseguiram ir de 0 para 27 bilhões em crédito? Olhando para trás agora, você fica tranquilo, né? Acho que o primeiro de tudo foi a conversa que a gente teve no início, né, de definir o business plan, né, assim, de ter a liberdade de montar a área, de contratar as pessoas e também tomar uma decisão desde o início de que a gente não dependeria dos fundos multimercado. Então a gente acabou crescendo independente dos fundos da casa, né? Obviamente você tem muita sinergia, você tem muita troca de informação, é super importante estar dentro da Absolute, ajuda bastante, demasiadamente. Mas a gente acabou crescendo, né, separado. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de fundo, né, que a gente chama, são os fundos mais conservadores, né, que é o nosso D1, a Previdência, o Atenas Prev e o Creta, né, que acaba sendo o D30. E esses fundos aqui, assim, o grande objetivo que a gente tem neles é ser resilientes, né, serem consistentes ao longo do tempo, não precisam ser o melhor fundo da indústria, mas eles precisam ser sempre os fundos que não trazem surpresa para o investidor. Um segundo grupo de fundos que a gente, e aí eu estou olhando mais retornos mais altos, né, que a gente inclusive pode fazer offshore, então fundos, digamos assim, com uma concentração maior em cada nome de crédito, então você tendo uma seleção, né, e tomando mais risco não só, né, de você ter um pouco um percentual maior no final do dia, né? Então basicamente está falando do Delphos Prev e do Olímpia e o grupo todo de debênture incentivada que acaba sendo hoje, né, as queridinhas do mercado dado o nível de taxa de juros que a gente tem e a consequente benefício fiscal que você tem. Então a gente basicamente tem 4 fundos, a gente começou com um fundo redeado em CDI, né? O fundo acabou crescendo muito rápido, criamos um outro fundo que basicamente é a mesma estratégia do redeado em CDI, mais um offshore, né? Então isso também ajuda muito no mercado de hoje, por exemplo, que a gente tem os spreads mais apertados, você tem sempre uma opção adicional, né, de você conseguir um retorno, né, lá fora, né? A gente tem um fundo em PCA, que é outro fundo que hoje que a gente acha que é maravilhoso, a gente acha até que o IPCA está muito bom, né, porque você está olhando ali para o IMAB 5 praticamente com carrego muito próximo de 9, né, IPCA mais 9. E a gente tem um último fundo que é um fundo que combina, né, a estratégia, né, do Hidra CDI mais um risco renda fixa ativo no mercado. Então, procuramos fazer uma grade relativamente simples, né, e que as pessoas entendam que cada produto, qual é a proposta de cada produto. Eu acho que aí está um pouco também da questão do como é que a gente teve sucesso, né, de você estar entregando com consistência. E aí o início nosso foi difícil, não foi um início fácil, porque 3 meses a gente começou, na realidade, na virada do primeiro e do segundo turno da eleição, de 22, né? Logo depois da eleição, a gente, no meio de janeiro, a gente teve o evento de Americanas, a gente logo depois
Teve um outro evento que eu acho que o pessoal acabou não levando muito em consideração, que eu acho que foi super importante, que foi aquele evento da marcação a mercado dos títulos, Sim. né? E aí ali Aí foi um susto para muitos investidores que não estavam acostumados com isso, eu eu, imagino. eu acho que na realidade ninguém eu acho que nem percebeu, né? Porque começou a ter, como muitos dos papéis vieram da pandemia, né? Que você tinha ali taxa de baixa de IPCA, IPCA mais 3, e ali já estava em IPCA mais 6,5, foi uma pancada, só que muitas vezes o pessoal não entendeu nem de onde é que veio, né? E no início de fevereiro veio a questão toda da Light. Então você pegou ali, foi uma confusão só. Os spreads abriram bastante, né, que deram uma oportunidade boa de retorno para 23. E agora, por outro lado, ninguém captou nada em 23, né? Você foi captar no final do ano e depois a gente acabou conseguindo ter um ano de 24 e 25 em termos de captação maravilhoso. Ô, Paulo, vocês misturam estratégias nesses fundos, LCA, LCI? Como que vocês fazem? Vocês só investem em crédito high grade ou vocês também misturam isso, o É, risco? basicamente, a gente só investe em credit high grade. O que a gente compra, né, no final do dia? Título público, né, que acaba sendo grande parte ali do caixa dos fundos. A gente compra título bancário. A gente preponderantemente vai comprar a letra financeira, dado que o risco até da letra financeira sênior do CDB é o mesmo, mas LEF não tem o fundo garantidor, então acaba pagando mais. A gente compra debêntures, e aí essas debêntures podem ser incentivadas ou não. E a gente compra também FDIC, na sua maioria das vezes vai ser FDIC sênior. Tá? E a gente tem também a parcela de fundos lá fora, né? Uma parcela que a gente acaba comprando muito bond de América Latina, principalmente. Aí são bondes de empresas mesmo, vocês não entram no tesouro, Bonds no de treasuries. Treasury, às vezes, também, a gente pode entrar. A gente consegue, por exemplo, fazer uma coisa que é simples e comprar Itaú lá fora em vez de comprar aqui. Então, você consegue fazer essa arbitragem até do que tem spread maior. E lá fora você consegue fazer outra coisa que é interessante, você consegue fazer short, né? Então, você consegue fazer algumas estratégias até de proteção da carteira, você consegue operar o próprio CDS, né? Por exemplo, de high yield, né? Se você está olhando fazer algumas apostas, entre aspas, até na questão de proteção da carteira mesmo, né? Você pode, os spread que até muito já fechou muito, daqui não vai passar. E até algumas posições também dessa de carteira, por exemplo, que não precisa nem ser direcional, né? A gente pode comprar, dando um exemplo aqui, compra Itaú, vende Bradesco, faz meio que um long short também de crédito, ou seja, não precisa ser só direcional, que você acaba gerando alfa para o fundo, sem trazer também tanta volatilidade assim. Então esse é aquele book ali do offshore nosso. Ô, Paulo, você citou o evento Americanas, que foi em 2023, que foi um evento que meio que travou o mercado de crédito privado no Brasil. Teve logo na sequência a Light, o pessoal fala menos, mas também foi um E outros, evento. né? E eventos Outros, né? ainda, Mas esses né? são os dois maiores que as pessoas mais lembram, né? Fora a questão da marcação a mercado dos fundos. Mas se você observar o ano passado, estamos falando em 2024, teve uma festa de crédito privado. Uhum. Assim, muita gente investindo em crédito privado e muita captação de crédito privado. E os spreads bastante abertos também, o que justifica um pouco dessa captação, embora quem conhece o mercado de crédito privado fala assim, pô, quanto maior o spread, maior o risco também Sim. que eu estou correndo. Assim. Acabou essa festa do crédito privado em 2025? Ano passado a gente teve algumas conjunções ali que ajudaram bem a captação. Primeiro, você veio do ano de 23 com os spreads bastante elevados, dado ali o que tinha acontecido com o americano, Light, que a gente falou. E também houve uma alteração no início do ano passado, não sei se todo mundo recorda, que foi a história da diminuição do lastro das LCAs e LCIs. É verdade, teve esse outro É, evento ainda por cima. que aí você trouxe também, que aí você começou a fazer o quê? Você teve um fechamento de taxa muito grande de debênture incentivada, foi quase 50 bips num dia, né? E aí também o que acaba acontecendo quando você olha com o spread alto fechando, e então você tinha um histórico maravilhoso de 12 meses, né? Pós-americanas, pós-light, tudo mais. Então você teve essa conjunção, e aí o pessoal acaba colocando também que, infelizmente, muita gente acaba colocando no fundo, olhando rentabilidade passada, né? Então a gente teve até, olhando, os fundos de D1 estavam rendendo 120 do CDI. Né? Fundos de debênture incentivados dando 140, 150 do CDI. Coisas que
com certeza, dificilmente vão se repetir no cenário que a gente está hoje para frente, né? E aí trouxe muita gente para dentro do mercado. E junto disso também, na medida que o CDI foi subindo, o que acabou acontecendo? Muita gente que tinha perdido dinheiro falou, poxa, a 15 eu não quero tomar risco, né? E acabou colocando muito dinheiro para crédito também. E aí uma tendência que a gente tem é que à medida que a taxa de juros sobe, né, aí você aumenta a demanda por esses ativos, é natural que o spread de crédito venha a fechar, né? E aí você colocou bem, assim, os spreads de crédito realmente fecharam muito. E o que a gente vê muito quando você olha até fluxo da onde que foi o dinheiro, que grande parte desse dinheiro do crédito foi para os fundos muito líquidos. Então, quando você fala bancário, o bancário realmente está muito fechado. E está fechado por quê? Porque você tem hoje, né, uma situação de uma demanda muito grande por parte do gestor, dos gestores, até dos investidores, que não querem volatilidade, né, então compram até um CDB. E quando você vai olhar CDB a 15, está dando mais de 1% ao mês, né, o cliente está satisfeito com ali sem necessariamente ter que correr para outros ativos. Então, esses ativos acabam sendo muito demandados e os spreads, do lado desse ponto de vista dos bancos captando ali sem parar. Por outro lado, com taxa de juro alta, você tem um aumento até, uma diminuição ali do empréstimo, dado o aumento da inadimplência. Os bancos não estão com tanto apetite assim para esses spreads voltarem a abrir no curto prazo, né? Está fechado agora. Está bem fechado. Os bancos continuam emitindo, mas naquela, assim, tem muitos bancos até que assim, você pega, depois de 3 anos, é 100% CDI. Você tem alguma taxa ali no meio do caminho, no meio, né, 2 a 5 anos, por exemplo, e aí que ele até quer captar alguma coisa. Às vezes, com menos de 2 anos, é 100% CDI, acima de 5 anos, 100% CDI, que claramente ele está falando, se quiser botar o dinheiro aqui, põe, que eu vou pegar aqui e botar no título público, numa LFT. E a gente está passando, de novo, por um momento novo no mercado, que é a questão da tributação dos títulos incentivados. Qual que é o impacto que isso vai ter no mercado? Tem seus fundos, seus ativos que acabam sendo vencedores, digamos assim, perdedores. Acho que o debênture incentivado acaba sendo um dos grandes, os isentos, de uma forma geral, acaba não sendo tão prejudicados, porque basicamente o governo tomou a decisão de tudo que você comprar em 2025 ainda, ele fica isento até o vencimento. E aí, obviamente, aqueles títulos que são mais longos têm um benefício maior do que os títulos que são mais curtos. E os fundos, né, pelo entendimento que a gente tem, os fundos não teriam vencimento, basicamente você manteria essa isenção que você tem até basicamente o resgate, né, pelo menos nos fundos abertos. E então acabam sendo fundos que teriam esse benefício por bastante tempo, né? E a gente, a partir de 2026, aí você teria, né, os títulos que forem emitidos em 26 ou as alocações de fundo estariam sendo tributadas, né, a 5%. Outra alteração que teve, né, basicamente foi que você deixa de ter aquela tabela regressiva, né, que hoje é de 22,5 para 15, vira tudo 17,5. E aí o Come Cotas também acaba sendo um Come Cotas maior do que antes. Então, aquela parcela que você tem do Come Cotas fica mais cara, né? Ou seja, a gente não sente muito às vezes, mas a rentabilidade do cliente no longo prazo acaba diminuindo. Então, aqueles fundos, né, que não têm o Come Cotas acabam sendo beneficiados. Prev foi um deles, né? O Prev, inclusive, se não fosse essa questão do IOF, né, e basicamente o IOF também tende a acabar, né, em algum momento, e você vai ter um fundo que ali ficou melhor, né? As alíquotas não mudaram, você continuou com 10% no regressivo, então, de certa forma, ficou bem melhor do que os outros, porque esse não mudou. E tem também, do outro lado, os fundos que não têm Come Cotas, que no caso do FDIC, que também se beneficiou um pouco, né, embora o FDIC também tenha tido a mesma questão do IOF na hora que você entra, né? Então vamos dividir em algumas partes aqui. Este ano, incentivado, vai haver uma corrida de emissão? Já está ocorrendo essa corrida para que aconteçam emissões em 2025 e você não seja tributado de 5%? Sim, esse eu acho que não tem dúvida, porque esse eu acho que não tem muita discussão, porque sendo tributado, a taxa, né, que o banco, que a empresa vai estar pagando vai aumentar, porque você vai continuar no que vem com título isento, né, porque, né, você vai ter esse estoque todo, né, de quem comprou esse ano no ano que vem, que vai te dar uma base de comparação, e na hora que você tiver um ativo que vai estar pagando 5%, você tem que ter um ajuste no spread, né, que vai compensar ali
esse imposto que você vai estar pagando. Então a empresa, todo mundo que puder, eu creio que vai antecipar isso para não querer correr esse risco e não esperar ali para, né, para provavelmente outubro. Outubro completa, a legislação foi promulgada dia 11 de junho. Então seria os 120 dias, né, que você pode manter, ficaria ali basicamente em meados de outubro. Você já está sentindo isso? Já vê no mercado essa movimentação ou ainda não? Você está ouvindo mais, né? Na realidade você já vê outras emissões vindo ao mercado, mais interesse, mas isso sim, eu acho que isso aí está dado, né? Até a gente conversando com os próprios DCMs, né, o pessoal que acaba vendendo os títulos, basicamente o pessoal está falando que esse semestre vai ser de... Você quer pegar incentivado? Sim, Corra, senão não vai conseguir mais. Agora, do lado de demanda, a gente vê uma demanda para Absolute, pelo menos, aumentando, mas a gente não vê isso generalizado no mercado. Então, o que pode acontecer no final do dia, você ter uma corrida muito grande, né, a partir de outubro e podendo correr o risco até de ter fundo fechando, porque você vai chegar uma hora, se você começar a captar muito, né, você também tem que fechar, porque afinal de contas você tem um enquadramento para fazer, né? Primeiros 6 meses você tem que ter 0, entre 6 meses e 2 anos você tem que ter 67% do patrimônio de referência, depois de 2 anos 85%. Né? Então você tem uma regra para cumprir e não dá para também deixar ficar muito fora disso, então você tem que ir captando também. E o grande problema do crédito no final do dia é se você começa a captar muito rápido, significa que você precisa enquadrar muito rápido também. Então, e como você vai ter que é o que a gente está discutindo aqui, de certa forma, a gente vai ter muita captação esse ano, significa que você vai ter menos captação ano que vem, ou pelo menos você não vai ter tanta captação quanto você está tendo esse ano. Então você tem que ter essa junção, né, das duas coisas. Não significa que o secundário, então, pode se valorizar? O que a gente... Eu acho que o que vai acontecer, sim, em termos de... Provavelmente você pode ter um fechamento de taxa esse ano, né? E o que é legal é que eu acho que pro ano que vem você pode ter o inverso, porque no final, o que acaba acontecendo? Como a gente sabe aqui no Brasil, o cliente ainda gosta de comprar o isento, né? Ele prefere comprar o isento ao comprar o tributado. O que vai acabar acontecendo nos fundos? Os fundos vão ter um estoque muito grande de título isento, né? Que sem imposto, e é incentivado sem imposto. E a partir do ano que vem, as emissões que vierem a acontecer são emissões incentivadas, mas com imposto, com taxa maior. Então, muito provavelmente, a gente vai estar, né, os fundos vão vender esses papéis da carteira para as pessoas físicas e ficar com todos os papéis tributados que vão aumentar o carrego do fundo. Então, a gente consegue recuperar grande parte lá na frente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que para o pessoal que tiver o crédito comprado esse ano, o gross-up aumenta, né? Ou seja, o benefício fiscal aumenta, porque a gente vai sair de 0 desse ano e ano que vem é 17,5. Né? Hoje, só para a gente ter uma ideia, usando ali o CDI só para facilitar a conta, né? Se você tem um papel hoje que roda 100% CDI, o teu gross-up, assumindo 14,90, é de alguma coisa em torno de 2,60. Ano que vem esse gross-up vai para quase 3,20. Então, na realidade, por isso que a gente estava falando que acaba ficando, se beneficia bastante, né? Agora, pegando 2026, quando já vai ter o imposto de 5% nos fundos incentivados. Muita gente da indústria, inclusive principalmente as casas multimercado, da qual a Absolute também atua com multimercado, criticam a questão dos incentivados, achando que o imposto devia ser igual para todo mundo, seja 10, 12, 15, 17, 20, não importa, mas que fosse uma taxa de imposto único para todo mundo. 5% é mais do que 0, mas é menos do que 17,5. Continua tendo muita vantagem ainda estar no incentivado? Essa é uma boa discussão. Acho que a primeira discussão que a gente está falando assim, por que hoje o incentivado está tão melhor do que os outros e antes a gente não falava? Porque antes a gente não tinha essa taxa de 15%. Então esse é o primeiro ponto. Se a gente tivesse aqui uma taxa de 8%, talvez a gente não estivesse discutindo isso. Né? Ia ser bom, mas não ia ser tão bom quanto é hoje. Então acho que esse que é o grande ponto. No final, a gente começar a ter taxas de juros menores no Brasil, a gente deixa de ter esse benefício tão grande como a gente tem hoje. E a outra coisa, que é a forma que o Brasil escolheu de
né, de financiar a infraestrutura. No mundo, normalmente, você tem fundos, né, de pensão de longo prazo e tudo que acaba investindo nisso. Aqui não, aqui a gente botou a pessoa física. Então, você teve que fazer né, dar essa isenção para ter esse retorno a mais, para que você pudesse fazer né, criar esse nicho, né? Esse nicho foi criado em 2013, a legislação, e tem crescido muito por causa da questão, principalmente pela questão fiscal, né? E a gente tem um déficit muito grande de infraestrutura e a gente vai precisar ainda continuar. Então, a gente tem que ver se você vai continuar tendo, né, demanda para esses títulos com taxas menores. Você começa a ter menos atratividade, não tem a menor dúvida, porque se você tiver hoje, vamos dizer que seja 7,5, porque facilita aqui, você tem metade do benefício fiscal que você teria nesse nível que a gente tem hoje. Qual que é a sua aposta? Vai reduzir? Acho que está bem aberto, né, do que vai acontecer. Agora, a gente precisa ter, né, alguém olhando ali o fiscal, olhando outras coisas, né, que acerte principalmente as contas públicas para a gente ter uma queda na taxa de juros, né? Você comentou sobre essa questão de que é a pessoa física quem está financiando a infraestrutura, ao contrário do que acontece em outros países. Isso é uma jabuticaba brasileira? Pode dizer que sim, né? Mas a questão toda é que são poucos os lugares do mundo que você tem pessoa física, né? E a gente não tem tanta cultura de longo prazo no final, né? Então, de você ter grandes... E eu acho que, na realidade, você tinha que desenvolver dinheiro de longo prazo para fazer, né, outros instrumentos, né? Mas hoje o maior instrumento que a gente vê, tanto que acaba incomodando pelo montante, pela quantidade que está tendo, são esses produtos de infraestrutura. Ô Paulo, vocês saíram de 0 para 27 bilhões em menos de 3 anos e agora está tendo essas mudanças legislatórias. Esse crescimento tão acelerado vai dar não diria uma recuada, mas vai ficar menos veloz do que foi até agora? Eu acho que sim, até pela questão, assim, né, quando você começa a crescer, você começa a ter resgates maiores e tudo mais, e eu acho que você vai ter uma mudança ainda, um ajuste com essa questão da mudança do isento para o tributado. Eu acho que na cabeça das pessoas acaba sendo uma coisa ruim, né? O pessoal gosta muito do isento, a gente vê, até o pessoal brinca, né? O pessoal prefere um prejuízo tributado a um lucro... Desculpa, um prejuízo isento a um lucro tributado, né? E então a gente vai ter esse desafio ano que vem de convencer as pessoas que mesmo as debêntures incentivadas, mesmo tributadas, ainda são um bom investimento. Eu acho que esse ano você vai ter muita procura por isento, então acho que você vai antecipar muita coisa, e ano que vem a gente vai demorar um pouco, principalmente no que a gente está olhando em debênture incentivada, uma demora grande para você começar para voltar a ter uma captação significativa. Outra questão é o IOF, que está se aumentando alíquotas de IOF para algumas operações de crédito. Que impacto pode ter o IOF na sua estratégia ou no mercado? Quando você olha assim, as empresas no final do dia, como a gente está olhando a empresa high grade, essas empresas têm acesso ao mercado de capitais e têm acesso até aos bancos para fazer as coisas mais sob medida, né? Então, quando você emite uma debênture, nota comercial, você basicamente não paga IOF. Quando você vai para uma empresa que é menor, pequenas e médias empresas, que acaba sendo a grande maioria das empresas que a gente tem no Brasil, que empregam grande parte da população, esse negócio não é bem assim, né? Eles são muito mais, são tomadores dos produtos dos bancos do que propriamente criadores dos produtos. E aí acaba tendo um impacto maior, né? A gente olhando, a gente discutindo, a gente vê que quem acaba o grande perdedor no final do dia são pequenas e médias empresas, né? Por mais que você fale que as empresas grandes vão sempre procurar, tem acesso ao mercado de capitais, tem acesso, né, tem volume de dinheiro, as operações já são maiores, então você consegue ter esse tipo de coisa. Pequena e média empresa, não. Então, eu acho que ali empresas mais high yield, tudo, acabam sendo mais impactadas do que propriamente as empresas high grade. Eu acho que isso tende a fazer com que as empresas grandes, né, fiquem maiores ainda e mais fortes. Mas isso não impacta a sua estratégia? A nossa estratégia, pelo contrário, se for impactar é positivamente. Por quê? Porque a gente está nesse nicho das empresas grandes. Ah, entendi. Porque e aí o que acaba acontecendo? Como essas empresas pequenas e médias são empresas que vão estar pagando mais caro por crédito, porque no final do dia é isso, né? Você está com mais IOF. Quando a gente fala assim, poxa, né, a taxa de juros é alta, é 15%. O spread de crédito hoje é 1, 2% da empresa está pagando. Então está pagando 16, 17%. Essas pequenas e médias empresas estão pagando 30%, 40%, sem considerar o IOF.
né? E além do mais, essas empresas normalmente são mais desorganizadas, né? Então o IOF muitas vezes entrou no cheque especial, entrou no capital de giro, você está pagando em IOF. E às vezes pô, entra no capital de giro e sai, entra e sai, entra e sai. Você está pagando inúmeras vezes o IOF, isso aí é muito maior do que a empresa grande paga de spread de crédito. Então acaba o impacto sendo muito grande. Você comentou sobre a Pode questão. ser, né? Você estava comentando sobre a questão de muitas emissões devem ser antecipadas. A gente deve imaginar que em 2026 esse mercado de crédito privado vai dar uma secada? Depende muito. Eu acho que o que acaba acontecendo? Eu acho que quando você se separa de debênture incentivado, eu acho que você tende uma... A gente esperava também que esse ano fosse um ano menor, está sendo maior. O Brasil sempre também tem uma surpresa. Agora, se você começar a ter, né, investimento nas empresas, coisas que a gente não está tendo hoje com esse nível de taxa de juros, é provável que você tenha um aumento grande nas emissões também. E aí, olhando um pouco naquelas empresas que não utilizam esse mecanismo de debênture incentivada, né? Porque a gente está falando só de debênture incentivada. Sim. Por outro lado, o que a gente vê das empresas, né, que em CDI, papel em CDI, né, as debêntures tributadas são muito mais hoje eles estão fazendo muito mais emissão para reperfilar a dívida, para alongar os prazos, fazer recompra e tudo mais, muito mais para fazer esse ajuste, né, na questão dos vencimentos, que é extremamente saudável para as companhias. Até porque o spread fechou, está sendo super vantajoso fazer essa troca. Eles estão pegando mais em dívidas com spreads menores e com prazos mais longos. Então, em ambos os aspectos, é muito bom. E o que a gente espera é que, ao invés de eles só reperfilarem, comecem a investir nas companhias, que as companhias cresçam e você tenha mais emissões ainda, né, do que você tem. Para finalizar essa parte aqui contigo, hoje o crédito privado é quase 50%, tá? A Absolute tem 3 anos. Vocês vão passar as outras estratégias da Absolute? A gente está numa velocidade... Hoje, assim, o crédito está numa posição melhor do que as outras estratégias da casa, principalmente com o que a gente está falando aqui em debênture incentivada, né? Então a gente está com um crescimento muito forte de captação esse ano. Provavelmente sim. Você tem ideia de quanto vocês já cresceram de captação neste ano? Eu sinceramente não sei muito bem os números, mas ano passado, a gente esse ano a gente cresceu, agora que eu lembrei aqui, a gente teve até um post que saiu, esse ano a gente cresceu 7 bi. 7 bilhões de reais, que é um volume bastante expressivo. Isso dado até junho, né? Então, se eu atualizar, praticamente uns 10. Hoje está com 27 no momento que a gente está gravando aqui. Exatamente. Paulo, a gente está chegando ao final. No final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Então me diz um investimento que você se arrepende. Eu acabei investindo para a Vetec logo cedo, foi uma das primeiras ideias net ali. Foi muito ruim, viu? Peguei uma bolha e foi um investimento que acabou não se provando, não sendo nem um pouco bom, né? A Ideias Net, para quem não se lembra, porque é dos anos 2000, uma empresa que abriu o capital e foi daquela época do boom.com da internet, investiu várias empresas aqui no Brasil, né? Isso. Acho que tá até quase sobrevivendo, foi se reinventando, mas em termos de valorização foi muito ruim. E o contrário do investimento que você se orgulha? Ter aplicado no longo prazo em bolsa, né? De preferência aqueles fundos que praticamente você esquece, você não quer ficar olhando muito tempo. Esse foi muito bom, né? Principalmente ali nos anos 2000 para cá. Ô Paulo, e um livro de cabeceira? Eu li recentemente aquele livro do BTG, que é bastante interessante. Estou lendo agora o livro do Nixon, dessa nova ordem mundial também, que está sendo interessante dentro do que está acontecendo hoje no mundo, né? E um hobby? Eu adoro fazer esporte, né? Nadar. Eu infelizmente não consigo correr mais, mas estou andando de bicicleta, nado, vou para academia. Tá sempre praticando esporte. Sempre praticando esporte. Independentemente de qual for o esporte, tá tocando. Do que for, exatamente. E Paulo, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual que é a sua frase? Nunca desista. Acho que a resiliência é chave para você conseguir todos os objetivos que você tem. A maioria das pessoas que não conseguem é porque desistiram ao longo do caminho. Então, acho que resiliência é super importante.
né? E está sempre também, além da resiliência, também você tem que estar sempre se aprofundando e estudando, né? Que acaba ajudando também bastante para você estar no lugar certo, na hora certa. Paulo, muito obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Paulo Bockel. Ele é sócio e head de crédito da Absolute Investimentos. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts, segue a gente e até o próximo episódio. E aí, gostou desse programa? Então curte e compartilha, checa se você está inscrito no canal, ative as notificações, assim toda vez que tiver um programa novo você vai ser avisado. E aqui do lado tem sugestões de outros programas do Neofeed. Valeu!